Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, se eu te dissesse que houve um período que Deus ficou em silêncio, você acreditaria nisso? Pois é, houve esse tempo. E a gente vai falar sobre ele aqui agora. A gente chama esse período de período interbíblico. Por que seria período interbíblico? Você já se perguntou o que acontece entre Malaquias e Mateus? Por que do Antigo Testamento a gente pula para o Novo e parece que o Novo Testamento já tem uma estrutura completamente diferente? Nós temos outros grupos sociais que ali existem que não aparecem no Antigo. O que mudou? O que aconteceu entre Malaquias e Mateus? O que aconteceu nesses 400 anos de silêncio profético? E é importante dizer silêncio profético, porque apesar de Deus estar em silêncio no que diz respeito a ele chamar profetas para revelar a sua vontade, a gente percebe que, na verdade, Deus continuava, obviamente, operando no decorrer da humanidade. Então a gente vai ver como cada uma dessas situações, como cada um dos povos que aparece aqui no decorrer desse período, eles são de suma importância para a gente conseguir entender aquilo que a gente vê nas cartas de Paulo quando se refere a Jesus, que ele veio na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Significa que Jesus precisava ter nascido na época em que ele nasceu, no lugar onde ele nasceu, porque isso seria importante para a propagação do cristianismo. E tendo isso em mente, entender o que acontece no período interbíblico é fundamental para a gente poder caminhar nesse sentido, né? Então, é importante a gente pensar em como era o contexto da Bíblia no tempo de Malaquias. O povo judeu tinha acabado de retornar do exílio, Esdras e Neemias tinham feito ali uma espécie de uma reestruturação da cidade, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista espiritual, né? E a gente percebe que isso vai acontecendo, mas mesmo assim o povo parece que continua fraco, parece que não entendem algumas coisas a respeito do tabernáculo, do templo, na verdade. E o livro de Malaquias aparece então nesse sentido. Nesse momento, o povo, mesmo tendo a permissão para retornar à terra prometida ali para Israel e tudo mais, ainda assim eles estão debaixo do jugo e do domínio do Império Persa. Lembrando que na Bíblia, tirando ali o Egito, que é mais ali no começo da Bíblia, nessa parte mais para o final do Antigo Testamento, a gente vê como o povo de Deus ele é submetido à escravidão por vários povos diferentes. E a gente vai falar um pouco de cada um deles, porque cada um desses povos é fundamental para aquilo que a gente chama de plenitude dos tempos, né? Por exemplo, a gente vê ali o Reino do Norte é tomado pelos assírios ali em 722, e aí as tribos do norte elas são divididas, cada um vai para um canto, são misturados ali com os povos assírios, né? E aí a gente vê ali em Judá, lá pelo ano 500, mais ou menos, 500 e pouco, nós vemos ali o povo judeu sendo levado para a Babilônia, onde nós temos a história ali de Ezequiel, que vai para a Babilônia, Daniel, muito mais conhecido aí nesse sentido, as historinhas, né, que a gente conta para as crianças de Daniel na corte de Nabucodonosor, e a gente vê Daniel servindo até ali, quando a gente vê o capítulo 4 de Daniel, né, o 5 na verdade, o capítulo 5 de Daniel, a gente vê que aquele império de Nabucodonosor, ali herdado pelo seu neto e pelo seu filho, é tomado por outros reis. E aí a gente vê na sequência do livro de Daniel, que esses novos imperadores são os persas, a quem Daniel também por algum momento serve, né? Por exemplo, aquele rei, imperador que manda Daniel para a Cova dos Leões, já não era mais um babilônio, era um imperador, um rei, um monarca persa. E isso é importante também para a gente pensar. A gente lembra também da história ali de Esther. Ela era casada com um rei da Pérsia, né? Então, os persas, os babilônios, os persas, eles foram importantes nesse sentido, né? Eu vou começar a contar essa história do período interbíblico contextualizando isso, né? É importante a gente sempre lembrar o que está acontecendo nesse momento da história, para daí a gente caminhar até o ponto que a gente deseja chegar, né? Quando a gente passa desse período dos babilônios, os persas então assumem, como eu disse, e o Império Persa, governado ali por Ciro, né? Ciro, até hoje, se você vê nos livros de história, ele é visto como um grande monarca, um homem à frente de seu tempo, à frente do seu tempo, que respeitava as outras religiões, que tinha uma certa facilidade ali de comunicação, não era tão opressor quanto os assírios e babilônios, né? Então ele possuía uma espécie de liberdade religiosa ali que ele
acreditava que seria interessante para o seu reino, porque ele também conquistaria a lealdade dos seus súditos, né? E não, os persas não são que nem a gente vê no filme 300, né? O filme 300 conta a história numa perspectiva ocidental. Então, eles que são de lá, eles são sempre aquelas pessoas feias, deformadas, né? Com brincos, coisas estranhas assim. Mas, na verdade, os persas eles eram uma civilização muito avançada para sua época, tanto do ponto de vista militar, quanto da engenharia, da arquitetura, eles eram muito avançados no seu período, né? Mas a gente vê esse período na história, os persas ali dominando o Império Babilônio, né? Eles conquistam o Império Babilônio e expandem para outras fronteiras, chegando ali perto da Turquia, né? Onde hoje é chamada Turquia, porque os babilônios nunca chegaram até ali. A gente vê eles chegando ainda mais distante do Egito, né? Eles conseguiram chegar lá, mas os babilônios chegaram ao Egito, mas os persas estendem essas fronteiras ainda mais. Mas acontece algo aí que impede com que os persas continuem seu governo de maneira incessante. Um jovem rei grego chamado Alexandre. Né? Alexandre, filho de Filipe II, que é a cidade. Só um parênteses, né? O livro de Filipenses na Bíblia recebe a cidade de Filipos, né? A quem Paulo dirige a sua carta. Ela recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Então, é uma cidade importante, né? É só uma curiosidade, não interfere diretamente no nosso assunto aqui. Mas esse homem, Alexandre, né? A gente chama homem, né? Mas na verdade, quando ele começou o seu grande projeto de helenização do mundo, ele era um garoto, né? Tinha ali seus 20 e poucos anos, assim como eu, né? Sou um garoto também, falando de outro garoto. Mas Alexandre tinha esse projeto de helenização do mundo. O que isso significa? Ele queria fazer com que em cada pedaço do seu império tivesse um pouquinho da presença grega, seja do idioma, seja das Alexandrias, que eram as bibliotecas, né? Hoje nós até temos uma ainda presente, que é a Alexandria lá do Egito, né? Mas existiam outras no decorrer do Império de Alexandre, que ia desde a Grécia até mais ou menos ali próximo da Índia. Então Alexandre foi um dos poucos generais aí da história da humanidade que nunca perdeu uma batalha na vida. Nunca não sabe o que é perder num campo de batalha, né? Ele acabou sofrendo derrotas ali políticas, algumas questões estratégicas, mas do ponto de vista militar, não houve nenhum general que pôde vencê-lo, né? Dou um destaque aqui para a Batalha de Galgamela, que aconteceu ali na fronteira do Império Babilônico, né, do antigo Império Babilônico, onde Alexandre, com 40 mil homens, enfrenta um exército de quase 200, 300 mil homens ali do imperador Dario, e ele mesmo assim consegue essa vitória. É uma vitória estratégica para que ele então conquiste o Império Persa. Então Alexandre era um homem muito à frente do seu tempo. Mas, como eu já adiantei aqui, ele sofreu inúmeras tramas políticas, inúmeras situações, e ele acabou falecendo. Ele teve, acho que a história não relata isso com muita precisão, mas tudo indica que era alguma febre, algum resfriado, né? Aquele filme que conta a história do Alexandre diz que ele foi envenenado, mas esse filme não é muito bom. Apesar de ser bom historicamente, né? É um dos poucos filmes que é muito fiel à história, mas é muito péssimo, assim, é horrível em relação à narrativa, a filme, cinema mesmo, né? Roteiro, péssimo. Mas se você quiser um relato ali interessante e fiel à história, o filme, se você ignorar que os atores são ruins, que a direção é ruim, que a edição é ruim, olha para aquele filme e você vê algo histórico interessante. Talvez o único deslize ali seja nessa questão da morte, onde no filme eles colocam que o Alexandre ele morreu envenenado. Isso não tem respaldo histórico nenhum, são teorias, né? E quando o Alexandre morre, ele não deixa, ele tem o seu herdeiro, o seu filho, né? Mas ele ainda é muito novo para assumir o trono. Então, no seu leito de morte, também ali prestes a morrer, os seus generais se questionaram sobre quem seria o herdeiro, quem deveria assumir e cuidar do trono enquanto seu filho não tivesse idade suficiente, né? E parece que a resposta de Alexandre foi o mais forte. Ou seja, uma resposta completamente aberta e que, com certeza, né, naturalmente, como a gente viu no decorrer da história, abriu precedente para um confronto ali, inúmeros confrontos entre seus generais, até que o grande império de Alexandre foi dividido ali em quatro grandes partes, com Cassandro ficando ali na região da Grécia mesmo, Seleuco, ficando na parte da Ásia ali, mais ou menos ali de onde era a Babilônia até a Índia. Nós temos o Império de Ptolomeu, ali no Egito, e nós temos Antígono ficando ali mais ou menos com aquela parte da Turquia, né? Lisímaco, na verdade. Lisímaco ficando com aquela parte ali que a gente chama de Turquia. Né? Então, essas guerras fizeram com que o Império de Alexandre se dividisse entre essas quatro grandes facções, né? E os quatro grandes generais de Alexandre, que a gente chama de diadocos, né? E eles governavam ali na região de Israel por muito tempo,
sempre em confrontos, os Seleucidas e os Antígonos, né? Os Lisímacos ali, né? Sempre confrontando entre si para decidir quem seria então o governante daquela região, né? Talvez Ptolomeu foi o único que ficou ali mais tranquilo, né? Não se envolveu tanto nas outras confusões, e tanto que a dinastia de Ptolomeu no Egito durou por muito tempo, né? Mas outras coisas foram acontecendo aí. A gente vê no decorrer da história também a grande revolução ali dos Macabeus, que tomaram controle dos Seleucidas e inauguraram um pequeno reino ali, num curto espaço de tempo ali, independente de Israel, né? Eles não eram judeus, mas esse período histórico é importante para ver essa resistência aos gregos, né? Mas como posso dizer, é como se fosse um parêntese nessa história de dominação, né? Porque, na verdade, os grandes conquistadores da Terra iam aparecer. E eles são os romanos, né? Eu tô até com um mapinha aqui do Império Romano aqui atrás, porque nessa época aqui, ó, 117, né, mais ou menos, é quando o Império Romano atinge a sua expansão maior, né? Você vê que ele vai desde aqui do comecinho da Ásia e ele vai até aqui, mais ou menos, a Inglaterra, né? O que hoje a gente chama de Inglaterra. Então a gente vê que o Império Romano chega e domina tudo, né? E o Império Romano também trouxe questões importantes para a gente pensar, né? Foi no Império Romano que Jesus nasceu. Foram as estradas romanas que Paulo utilizou para pregar a palavra. Foi a cidadania romana que possibilitou que o apóstolo Paulo pudesse pregar em várias cidades diferentes, né? Conseguindo propagar o evangelho além ali daquelas regiões de Israel e tudo mais, né? Eu sei que o vídeo tá ficando longo, então eu já vou partir para as questões práticas disso. Por que o período interbíblico, ele é tão importante para o cristão conhecer? Porque ele mostra para nós a soberania de Deus. Ele mostra que Deus sempre teve um plano. Deus não foi pego de surpresa na história, Deus não ficou apenas observando a história como um espectador, como algumas pessoas às vezes querem que a gente pense dessa forma, né? O que a gente percebe é que no decorrer da história, Deus cuidou de cada um do seu povo e Deus fez com que a sua vontade fosse vista, para que no tempo certo, na plenitude dos tempos, o seu filho então surgisse. E quais foram as contribuições de cada um desses povos? Primeiro, começando com os persas, vou resumir, né? A grande contribuição dos persas aí para o desenvolvimento dessa chegada da plenitude dos tempos foram permitir que os judeus voltassem para sua terra. Isso é muito importante. Os persas permitiram que os judeus ali retornassem para a terra prometida, né? Em várias levas, né? A gente vê em Esdras, Neemias, a gente vê também em outras situações ali também do povo retornando à terra prometida, né? Então, essa foi a grande contribuição dos persas. Uma segunda contribuição, agora dos gregos, né, a contribuição dos gregos para essa plenitude dos tempos, é que, graças à conquista dos gregos, esse processo de helenização do mundo, o idioma grego passou a ser o idioma mais falado no mundo. Assim como o inglês é hoje, né, hoje, se você vai em qualquer país no mundo e você sabe falar inglês, você não fica perdido, alguém vai saber falar inglês com você lá. Isso foi o que aconteceu com o grego nessa época. E se vocês se recordam, o Novo Testamento foi todo escrito em grego, né? Ou seja, é, fazia parte do plano de Deus fazer com que o mundo fosse dominado pelos gregos durante um período, para que o idioma grego, que era um idioma até mais fácil que os outros ali falados, fosse propagado, aprendido, e para quando o evangelho chegasse, o evangelho fosse rapidamente espalhado, porque todos saberiam conversar em grego. Então, essa foi a contribuição dos gregos para a plenitude dos tempos. E agora, os romanos, né? Os romanos simplesmente contribuíram para eu posso dizer que os romanos eles foram a maior agência missionária de todos os tempos, porque eles construíram estradas, eles deram para alguns cidadãos que não eram romanos de nascença o direito de ter a cidadania romana, e isso possibilitou que eles pudessem ir para várias regiões ali do Império, né? Então a gente vê também, quando Paulo é preso e ele pede para ser julgado em Roma, Roma agiu quase como uma junta de missões. Tirou Paulo de onde ele estava e levou ele de navio, né, patrocinado pelos romanos, até Roma. E aí de Roma ele conseguiu pregar para todo mundo, porque Roma era o centro nervoso do mundo naquela época. Então, daquele momento, Paulo conseguiu então falar com todas as pessoas, graças a essa logística romana, graças a essas possibilidades que o Império Romano proporcionava. Então, Jesus Cristo não nasceu nesse contexto à toa. Jesus Cristo não apareceu nesse momento da história porque era assim mesmo. Havia um plano por trás disso. Havia um grande propósito da soberania de Deus. E o mesmo Deus que cuida dessas questões todas é o mesmo Deus que hoje trabalha em nossas vidas. Então, será que você não consegue confiar em Deus?
Será que depois dessa explicação de todo esse plano de Deus para plenitude dos tempos, será que você não consegue refletir sobre, será que você não está muito preocupado com as coisas e esquecendo que lá em cima tem um Deus que cuida de tudo? Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, salva, faz tudo o que tiver que fazer. Eu estou gostando bastante desse novo formato aí no canal. Então, se você puder me ajudar, faz isso aí, valeu? Até amanhã. Amanhã tem vídeo novo e abração.